Olá, pessoal. Boa noite, Bianca, Jaqueline, Bruna, Nice, sejam bem-vindos, Fabiola, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Marta, querida, Márcio, boa noite, pessoal. Boa noite, sejam super bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre narcisismo paterno. Porque a gente fala muito de narcisismo materno e a gente vai falar hoje sobre o narcisismo paterno. E qual é o diferencial entre um pai narcisista perverso e a mãe narcisista perversa? Será que tem diferença? E a gente sabe que tem muito pai narcisista fazendo estragos, e não são poucos, numa família inteira. Então não é só com os filhos, eu vou abordar bastante sobre os filhos. Boa noite, Slevanka. Boa noite, Mike. Boa noite, Denise. Boa noite para todos. Então a gente sabe que tem muita diferença, embora a patologia emocional seja a mesma, que é o narcisismo perverso, mas como que ele pode atravessar a vida dos filhos, a vida da família, quando acontece com o pai, com a figura paterna. Então, para começar a nossa história, o que precisa ficar bem claro é que, claro que ele vai querer se enaltecer 100% do tempo, é tudo sobre ele, só que ele vai usar da força do macho alfa, e aí é que vocês vão ver como que ele pode afetar os filhos do macho alfa, e só que nenhum filho vai alcançar quem é esse pai. Então esse pai pode fazer o uso que for desses filhos, dessa família. Essa família vai funcionar como se fosse uma seita, onde para fora, como toda família narcisista, é tudo de bom, tudo maravilhoso, a obrigação é aparecer bem, só que dentro da casa é outra história. Existe clima, existe tensão emocional, existem as explosões desse suposto macho alfa, as explosões, e existe também uma cobrança ininterrupta pela falta de perfeição desses filhos e dessa esposa. Então essa esposa fica literalmente acuada, ela sofre toda sorte de abusos, de receio, ela fica também por conta de cuidar desses filhos, de proteger esses filhos de tamanho abuso. Muitas delas também conseguem despertarem e se libertar desse tipo de abuso predador, porque a criança, imaginem vocês, a criança que cresce com um pai tão magnânimo, onde tudo o que essa criança for fazer, ou ela tem que ser muito especial demais, então a exigência para essa criança ser especial é infinita, então ela tem que ser a primeira no esporte, porque precisa satisfazer o narcisismo desse pai. Então quando essa criança não vai bem, ou se tiver qualquer questão que não esteja na perfeição que esse pai almeja para si, para ele mostrar para o público o quanto que ele tem um filho especialmente bom, então esse filho vai sofrer a retaliação, mas dentro de casa, nos bastidores. E independente disso, esses filhos, eles costumam ser sempre ridicularizados. Então, como que eles vão ser ridicularizados? Por meio de humilhações, por meio de palavras onde esse pai, ele fica no pedestal, ele fala que os filhos precisam ser como ele, e muitas vezes ele usa desses filhos conforme eles vão crescendo, com manipulações bem ostensivas, porque ele vai fazer uso desses filhos pode fazer uso para negociações, pode fazer uso para seja o que for, com o pagamento de que vai ter um olhar afetivo, vai ter um olhar de aprovação, e muitas vezes esses filhos entram em grandes arapucas, tanto financeiras quanto emocionais, por conta dessa exigência cega que esse pai
ininterruptamente faz em relação a esses filhos que têm a necessidade de serem validados para ter a identidade deles minimamente saudável, né? Minimamente com autoestima construída, o que é praticamente impossível num relacionamento com um pai tão feroz e tão magnânimo. Ele vai mudar de humor o tempo todo, sempre vai ter alguma coisa para ele criticar. E esses filhos, e muitas vezes que são, quando eu falei ridicularizados, é como se tivesse um bullying dentro de casa, que começa dentro da própria casa, mas é muito diferente do que uma criança sofrer um bullying na escola quando ela sofre em casa desde cedo, quando ela é diminuída, ela é desqualificada e o verbo, a palavra é muito usada. Por que é muito diferente? Porque para a criança ela é construída sob esse olhar. Então ela sabe que esses pais que deveriam dar segurança, que deveriam dar o aconchego para esses filhos crescerem com uma identidade construída, eles crescem com uma incerteza sobre quem eles são e ao contrário, além dessa baixa autoestima, essa falta de identidade, eles vão crescer com uma percepção totalmente distorcida, porque a referência deles é esse pai e essa mãe que acaba sendo uma co-narcisista, que ela vai dar um amparo para esse narcisista, vai fazer parte dessa seita para proteger aos filhos e também para proteger a si mesma, porque na maioria das vezes esse pai assusta muito. Então, o que ocorre é que muitas vezes esses filhos na idade adulta, eles chegam com transtornos alimentares, com depressões, com uma dificuldade de ter relacionamentos saudáveis, uma dificuldade de lidar com questões de escolhas, eles não sabem nem o que eles querem na vida, porque foi roubada a oportunidade deles crescerem com um discernimento, saberem quem eles são e o que eles podem ser na vida. Então, quando eles chegam no processo terapêutico, muitas vezes eles não têm noção de que eles cresceram dentro de uma família que tinha um transtorno de personalidade. E é muito importante entender que esse transtorno de personalidade, ele é um transtorno mental, é um transtorno do psiquismo. Então, é aquilo que eu sempre falo, eles estão entre nós, sabem lidar com a sociedade, sabem lidar com o dia a dia das pessoas, mas é muito diferente de uma pessoa que tem um transtorno que é difícil de estar no meio da sociedade. Esse tipo de transtorno conhece como que funciona a família, como que funciona o mundo da realidade, mas não deixa de ter um transtorno. Então, é difícil detectar, principalmente se você nasce numa família dessa ordem. Muitas vezes você vai detectar agora com essas lives, com esses estudos, com as leituras, e muitas vezes você detecta que tipo de criação você teve num processo terapêutico também. E quando você vai para o processo terapêutico, você pode se dar conta de que você ficou com muitas sequelas emocionais por conta desse tipo de educação que você teve e que você não tinha noção nenhuma de que estava sendo diminuído e que precisava entregar a sua vida, o cuidado para o seu pai, para que ele fosse alimentado ininterruptamente no narcisismo dele. E uma das coisas que são muito importantes para essas famílias narcisistas, e fundamentalmente hoje que nós estamos falando do pai narcisista, é que além desse tipo de acuamento, que ele abusa do poder, ele se coloca como um macho alfa, como aquele que é perfeito, aquele que é magnânimo, e ele não vai permitir que esses filhos se relacionem com a mãe. E aí é que tem mais uma questão difícil nessa conturbação desse sistema familiar. Porque os filhos, eles não conseguem se aproximar da mãe, essa mãe também é invalidada. E muitas vezes, no caso de uma separação, existe um abuso maior ainda desse pai, porque ele vai querer dificultar e vai falar mal
pior ainda dessa mãe e vai fazer de tudo para afastar os filhos, desqualificando de todas as maneiras a mãe. Então, e mesmo durante a relação, quando tem filhos, porque todas as atenções têm que ser para esse pai. Hoje é o dia de falar do pai narcisista. Então, imagine se os filhos têm uma relação com a mãe ou a mãe tem uma relação com os filhos. Isso daí é impossível lá, porque o olhar tem que ser vidrado para esse pai, para as demandas dele, para o que ele precisa no momento, e a relação de apoio e de amor e de compreensão, ela fica extremamente prejudicada e esses filhos acabam muito, muito, muito desamparados, inclusive com dificuldade de discernir quem de fato é essa mãe. Eu conheço vários casos onde existiu uma separação conjugal e que essa mãe pôde aparecer como uma boa mãe, porque ela pôde continuar sendo ela mesma e os filhos conseguiram reconhecer quem é essa mãe, porque esse tipo de costura que esse pai narcisista vai manipulando e fazendo e de competição com a própria esposa é porque ele precisa ser todo o centro das atenções dentro do lar. Se algum filho não fizer o que ele deseja ou do jeito que ele quer no momento, esse filho não existe, ele passa a não existir, vai fazer parte daquele clube do silêncio onde ele é totalmente ignorado, ele vai passar por uma retaliação muito grande até que ele se submeta a esse pai, aos desejos desse pai. Então, existe um treinamento, uma doutrinação para que todos obedeçam ao que esse pai deseja no momento que ele desejar. A mãe, que eu sempre falo, olha, o narcisismo perverso, a mãe, como que ela atua, ela vai ter o jeito dela funcionar para fazer a mesma coisa. Vai ter ataque histérico, vai ter crise de humor, vai ter a ira narcísica, mas o homem, ele vai muitas vezes fazer o uso da força bruta, vai tirar toda a questão financeira da família. Então, na maioria das vezes, essas famílias elas ficam totalmente desorganizadas, inclusive financeiramente, porque tudo fica em função e na mão deste pai e todos ficam reféns desse pai. Então, hoje a live é para vocês se darem conta de que sim, existem os pais que são muito perversos. A gente tem visto várias histórias aqui difíceis na mídia, de feminicídios, de maus tratos com mulheres, e eu posso garantir para vocês que existem essas histórias em todos os lugares onde existe um pai narcisista perverso. Não chega no feminicídio, claro, muitas vezes não chega, na maioria das vezes não chega, mas existe uma manipulação velada onde as pessoas que estão à volta desse pai narcisista ficam com pouquíssima chance de terem uma expressão legítima. Elas sofrem castigos homéricos e não existe um assassinato, mas existe simbolicamente um assassinato de psiquismos. E isso daí é uma das coisas mais complicadas, que as pessoas vão buscar a recuperação disso ao longo da vida. Qual que é o meu psiquismo? Qual que é a minha identidade? Que valor que tem a minha vida? Quem sou eu? O que sou eu? E muitos desses filhos que são os Golden Childs, né, que são as crianças de ouro, o que pode acontecer? Eles podem ficar totalmente dissociados e se identificar com esse pai e perder a dimensão da realidade e ser mais um robozinho programado nesses termos de abuso emocional, infelizmente. E aí
é um caminho muito, muito, muito difícil. Mas também existem aqueles que, graças aos céus, eles entram em contato com o vazio interior. Eles entram em contato com aquele vazio, com aquela falta de identidade, mesmo os filhos de ouro, tá? Os bodes expiatórios, eles entram em contato com esse vazio, com essa falta, com essa carência da própria identidade, e em meio a muito, muito sofrimento, vão buscar alternativas mais saudáveis para viver. E uma das coisas mais interessantes que acontece quando as pessoas acabam se libertando, entendendo que passaram por situações extremamente abusivas, indizíveis. Eram situações que não dava nem para colocar em palavras o que estava se passando e muito também porque não se tinha consciência do drama que se vive dentro de um lar onde existe esse tipo de patologia. E essa live, o intuito dessa live é de despertar para esse tipo de funcionamento para as pessoas que veem e acham que o problema está sempre nela, essa falta de motivação para a vida. Que tipo de família você teve? Da onde você veio? O que você passou? Então vale muito a pena você revisitar a ponto de você se libertar dessas amarras, desses gatilhos emocionais, dessas crenças indevidas sobre si mesmo, do eu devo, eu tenho, dessas culpas geradas, onde você é criado para servir o outro, para ser dependente de alguém e fica com muito medo. O pano de fundo é o medo do desamparo e de repente você cresce e você não percebe que você já cresceu, você tem as sequelas, continua com medo do desamparo, com a falta de noção do que você vai fazer na sua vida, que valor que tem a sua vida, porque você, de alguma maneira, você fica como aquele elefante acorrentado desde pequenininho e que ele não sabe que ele tem uma força muito maior do que o banquinho que o aprisionou, do domador que o domou. Ele já cresceu, ele já tem recursos, mas ele não consegue validar o recurso. Então, eu desejo que essa live, que esses estudos façam com que as pessoas que passaram ou que têm certas inibições, que têm sequelas e não sabem de onde que vem essas sequelas, que façam uma autopesquisa para poderem se libertar desse tipo de funcionamento onde você cresce encolhido, cresce sem crescer. Eu tenho pacientes também que acabaram ficando com pensamentos recorrentes de menos-valia, desse tipo de confusão mental sobre o que eu sou, quem eu sou e se eu valho a pena. Então, a vida vale a pena ser vivida, a vida é colorida, é multicolorida, e quando você se vê livre, definitivamente livre dessa tensão, desse mesmo minuto repetido, ciclicamente, onde você tem medo do desamparo, onde você fica preso e refém de uma situação que te criou, que te montou, e você se solta por um processo terapêutico, por uma autopercepção, por perceber o tamanho real você que tem esse pai e o que você tem da vida. A vida são milhões de estradas para você perseguir, para você seguir, para você encontrar pessoas, para você ter novos conhecimentos. E quando você se liberta desse tipo de aprisionamento, você vai ter que passar um momento para você perceber, para você sentir no seu corpo o que te importa, para você fazer a tua validação, o teu momento sagrado de percepção e você ser dono do teu próprio destino. Então, mesmo que você tenha sequelas, mesmo que você tenha sentimentos de menos-valia, você está livre e pronto para usufruir a validação de fato de quem você é. Basta você ter consciência de onde você veio, se faz sentido esse tipo de relação que você teve abusiva, de tudo o que você passou, com as pessoas que passaram por guerras muito difíceis e de repente elas estão livres da guerra, olham a guerra e falam assim, puxa, isso daqui foi muito, muito, muito difícil, eu tive sequelas, mas eu vou pela via positiva. E isso é possível, isso é plenamente possível.
Então, existem muitos recursos para vocês se reencontrarem. Eu particularmente trabalho com o EMDR, o Brain Spotting, que é reprocessamento cerebral de situações que não foram digeridas a contento. Então, toda a parte de recursos que nós temos, elas vão ajudar a digerir todo o mal-estar que nós tivemos ao longo da vida por situações que não foram fáceis e que ainda hoje não nos permitem discernirmos e decidirmos com qualidade. Então, esses gatilhos, esses lugares nossos atemporais que estão repetindo minutos onde nós passamos dificuldades, humilhação, vergonha, eles podem sim ser reprocessados e pode ser totalmente reinventado por conta dessa rede neurológica. Você não precisa ficar viciado no mesmo padrão de funcionamento se você consegue ser observador de si mesmo e ver que essa parte não está boa, que essa parte acaba me contaminando, mas o eu que percebe já é um eu futuro e que vai cuidar desta parte, desse eu que ainda está tão sofrido, para recuperar toda a energia vital, a validação da vida e o significado da sua própria existência. Então, eu desejo que vocês façam uma pesquisa profunda sobre a vida de vocês, se existiu algo terrível nesse nível de um pai perverso, ou de uma mãe que não pôde dar amparo suficiente. Quem é essa mãe nessa história? Hoje o dia é para falar em relação a esse pai. A gente já falou bastante da mãe, mas assim, quem é essa mãe? O quanto que ela pode ter ficado prejudicada nesse tipo de dinâmica? Será que ela pôde ser a mãe que ela poderia se ela não estivesse tão acuada, com tanto medo, inclusive por vocês? Então, prestem atenção, inclusive na hora de uma separação. Se vocês são filhos, se vocês têm pessoas que são filhos, que esses filhos possam observar a manipulação que continua após a separação. Então, esse pai, ele não vai fazer com que os macacos voadores, são as pessoas que ficam espalhando, falar mal da ex-esposa, espalhando falar mal de um filho também, que ficou mais próximo da mãe. Então, presta muita atenção quem é quem nessa dinâmica familiar. E isso é muito importante, eu falo com toda a expansão, porque isso ocorre muito no processo de separação, já ocorre dentro do lar, mas muito mais em processos de separação. Então, que vocês possam discernir e passar, se for o caso, essa live para pessoas que vocês julgam estarem contaminadas, que vocês observam que podem estar contaminadas por fala desses pais narcisistas e que querem acabar com a imagem dessa mãe e dar espaço para essa mãe ser a mãe que pode proteger ou que pode ser uma mãe continente, que também está sofrida por toda essa retaliação, que também passou momentos muito difíceis e, além disso, pode passar por um distanciamento totalmente impróprio, um distanciamento não justificável pela via da realidade objetiva de que essa mãe passa por mais um tipo de abuso quando esses filhos não estão despertos. Então, que os filhos possam ter a lucidez quando estão maiores de perceber quem é quem. Existe muita separação, existe pai que consegue fazer muita coisa para ter os filhos com eles e como que isso daí pode prejudicar a vida de todos, inclusive quando os filhos são pequenos e mesmo grandes, mas para os próprios filhos, quando esse pai, ele consegue, inclusive, infelizmente, muitas vezes pela justiça, com vários argumentos, retirar esse filho, fazer uma guarda não compartilhada e tirar esses filhos das mães é muito, muito, muito prejudicial para o crescimento desses filhos. Então, que vocês, como sociedade, possam ficar atentos, sabendo que existem manipulações perversas de ordem
indizíveis e que é muito prejudicial para o crescimento dos filhos e para essa mãe que fica, que já sofreu tanto e que ainda agora, numa separação, ela pode ficar isolada e exilada de toda uma família e dos filhos de quem ela tanto quer ficar próxima e injustamente ela é deixada de lado. Tá? Eu não vou dizer que isso não acontece no reverso, de mães que fazem isso também, mas eu quero que vocês atentem que a live de hoje é especificamente para falar do pai narcisista, o quanto que ele pode mutilar a vida dos filhos e deixar a esposa, ex-esposa, à deriva. E tudo por uma questão muito simples: ego, fúria narcísica e vingança por conta da ira narcísica. Então, que vocês possam prestar bastante atenção e que esses filhos possam despertar e possam tirar todas as mazelas, todos os medos de desamparo e todas as crenças infundadas que esse pai colocou de modo violento, muitas vezes, em cima desses filhos, os desqualificando de diversas maneiras, inclusive muitas vezes na própria escolha sobre quem eles são e como que eles podem ser. Tá bom? Então, esse é o meu recado de hoje, é um recado importante e eu desejo que sirva para despertar muitas das pessoas que têm esse drama, mesmo quando existe uma separação de um pai narcisista perverso. Então, um grande beijo a todos e semana que vem a gente vai conversar sobre um novo tema. Estou conversando hoje sobre o abuso paterno e esse tema já me foi pedido diversas vezes, eu estava devendo para vocês falar desse tema tão delicado e tão importante para que as pessoas que passam por isso despertem e saibam que sim, isso existe e que as vítimas desse tipo de abuso possam ser humanizadas e serem vistas da maneira que elas merecem. Um beijo grande para vocês, boa noite e até a semana que vem. E quanto mais despertos, melhor.